Fala, torcedor corintiano, tudo bem com vocês? Claro que sim, né? Enfim, acabou a data FIFA. Hoje tem Corinthians em campos contra o Atlético Paranaense. Corinthians que vem jogando muito bem a Copa do Brasil. Já teve a vantagem da primeira partida, fora de casa, ganhou por 1-0. Tem tudo para segurar e ampliar essa vantagem e sair com a classificação. Eu aproveitei e trouxe um corte aqui para a gente estar reagindo junto do programa ESPN, onde os comentaristas falam exatamente isso, né? O Corinthians vem ganhando muito com esse jovem Guinegão, que vem acrescentando bastante. Então, eu vou deixar sem mais enrolação, vou soltar o vídeo. Que tem o retorno do Memphis, depois de brilhar pela seleção holandesa, e também do Yuri Alberto, Jalili. É isso, Bruno. Jogo importantíssimo hoje aqui na Neoquímica Arena, às 9h30 da noite. O Corinthians venceu a partida de ida por 1-0, então tem a vantagem do empate agora para o jogo de volta. Vai tentar chegar à sua quarta semifinal de Copa do Brasil consecutiva. E o Atlético Paranaense vai tentar fazer algo inédito, eliminar o Corinthians de uma competição mata-mata. O Atlético nunca conseguiu. Em 3 encontros, foram 3 classificações corintianas. Como você falou, o Dorival tem 2 retornos importantes para essa partida. O Yuri Alberto, que volta de lesão, né? Ele passou por uma cirurgia para a correção de uma hérnia inguinal, estará à disposição, basta saber se vai ser titular ou não. E o Mateuzinho também, que ficou fora do jogo contra o Palmeiras, foi poupado, também retornando. Jogadores retornando também da data FIFA, dentre eles o Memphis, que estava com a seleção holandesa, uma data FIFA histórica para o Memphis, que se tornou o maior artilheiro da Holanda, e ele voltou aos treinos justamente ontem, quando completou 1 ano de Corinthians. Pelo lado do Atlético Paranaense, o grande desfalque fica por conta do técnico Odair Hellmann, que foi expulso no jogo de ida, agora terá que cumprir suspensão. O auxiliar Fábio Moreno irá comandar o time, então, nesta quarta-feira. E 2 novidades no campo, né? O lateral esquerdo Esquivel, que foi poupado no jogo de ida, agora volta. Ele foi poupado por controle mesmo de carga, não está lesionado nem nada. E também o zagueiro Carlos Teran, que tinha recém-chegado na partida de ida. Ele não foi nem relacionado no jogo em Curitiba e agora também deve ser titular. Mas agora vamos ouvir então expectativas de personagens importantes para esse jogão desta quarta-feira. Bastante feliz, uma semana muito especial para mim de retorno. Lógico que eu me cuidei bastante, me preparei bastante para poder estar de volta. E a gente sabe que após uma cirurgia o retorno é um pouco mais complicado, mas eu tô me empenhando muito bem, tô trabalhando muito para que eu possa estar o mais rápido possível dentro das minhas melhores condições físicas. E a gente sabe que conseguir um resultado positivo fora de casa, ainda mais um gramado bem complicado como é lá e como foi o jogo lá, a gente tem essa grande vantagem, mas a gente tem que continuar trabalhando para que a gente possa, as poucas chances que a gente tiver, a gente puder ampliar esse grande resultado. Eu acho que o grupo está preparado, a gente sabe da dificuldade que vai ser de jogar lá contra o Corinthians. Acho que o estádio vai estar lotado, como todos os jogos a gente vê. Eu creio que o grupo está preparado, a gente está todo mundo trabalhando bastante para a gente poder ir lá fazer um grande jogo. A gente sabe que nosso objetivo é o acesso, mas a gente não abriu mão da Copa do Brasil. É isso, ouvimos aí então o Yuri Alberto e o Luiz Fernando. O Yuri Alberto, que vale a gente ressaltar, falou que está trabalhando muito e realmente está, porque se recuperou muito antes do previsto. Ele se recuperou em cerca de 21 dias. Basta saber então se vai ser titular ou se o Dorival vai optar por manter o Guinegão, que vinha, né, suprindo essa ausência do Yuri Alberto, marcou o gol da vitória na partida de ida. Há essa dúvida no ataque, mas a expectativa é que nós veremos sim Yuri Alberto, Memphis Depay e Rodrigo Garro. Bruno. Obrigado, Jalili. Continua com a gente, tá? Mari, então a gente tem o retorno desse trio, o Corinthians com vantagem, o Atlético Paranaense sem o seu treinador. É uma situação controlada para o Corinthians ou existe um risco aí de atenção? Controlado, né? Eu acho, assim, eu vou falar controlada, mas não vou falar confortável, né? Porque 1-0 ali, tudo pode acontecer. Você pode ter um jogador expulso, enfim. O Corinthians é fato que vai enfrentar o Atlético Paranaense no seu melhor momento, né? O Atlético até agora não conseguiu uma sequência de 3 vitórias seguidas na Série B, conseguiu agora. Então, se a expectativa do torcedor é de que a casa está sendo ajeitada ali, pensando em voltar para a Série A, esse é o momento do Atlético. Mas a prioridade segue sendo, né, a Série B para o Atlético Paranaense. O próximo jogo é contra a Chape. A Chape está ali no G4. Confronto direto ali, Confronto super direto. Então, assim, tem uma situação para o Odair, mesmo expulso, pensar sobre isso, mas o Corinthians ele precisa desempenhar também, né? Não dá para ser só ali
ficar confortável com o 1-0 da ida, aí relaxar. Para mim, o São Paulo vacilou muito na ida, porque criou oportunidades e não marcou. É claro que a volta é fora de casa, né? No caso do São Paulo foi fora de casa, mas ainda assim, não é um jogo para você entrar relaxado e tranquilo. Acho que é um placar ok, mas o Corinthians tem que jogar bola. E também para passar um recado, Hernan, de como passou na fase anterior, eliminando um rival, mas agora mostrando uma força para uma eventual semifinal. Sabe o que eu sinto, assim, de bastidor de Corinthians? Que é um Corinthians do Dorival muito parecido com aquele São Paulo do Dorival, que chegou num trabalho e vê na Copa do Brasil uma possibilidade de chegar. Porque o Corinthians do Brasileirão é um Corinthians que oscila demais, principalmente em jogos em casa. E na Copa do Brasil é um pouco diferente. E o ambiente Corinthians na Copa do Brasil é diferente. A chegada do Yuri Alberto para ficar à disposição, provavelmente o Guinegão deve ser o titular, até pela moral, o garoto, ele, apesar de jovem, é um moleque que tem muita personalidade, assinou o contrato de renovação essa semana, está com muita moral. O Memphis voltando, pegando jato, chegando. Ontem à noite estava fazendo banheira de gelo, de recuperação, postou isso mostra comprometimento. Então é um Corinthians que nessa Copa do Brasil está muito focado em chegar na final. Sabe que pode ter um cruzamento com o Cruzeiro na próxima fase, que o Cruzeiro é o favorito, não tem jeito. Vai ser uma batalha dura. Então é um Corinthians do Dorival e o Dorival sabe esse tipo de competição. Chegou lá. Então o ambiente Corinthians me parece ser muito parecido com o ambiente do São Paulo campeão em 2023. Eu até lembro, e a Jalili pode passar de provável escalação, o Dorival ele tem recuperado o Maicon. Tem. Não Ele tem? gosta E ele muito tá sem do o Maicon. Raniel ainda, né? Então, e aí, assim, é uma função diferente, mas nessa campanha de Copa do Brasil, ele recuperou muito o Alisson. O São Paulo. Era Alisson e Pablo Maia, a dupla. De repente, ele tá recuperando um outro cara que pode ser importante no meio de campo. Né? E ele acha peças, né? Isso. Acha alguns jogadores. Por exemplo, naquele São Paulo ele achou o Wellington Rato. Foi. Como ele buscou aí, pinçou o Guinegão agora. É louco isso. Nesse sentido, o Maicon, ele deve jogar hoje, então, Jalili? Então, os únicos jogadores que seguem também afastados por lesão foi o Raniel, como vocês falaram, e o André Carrillo. Então, o Maicon aparece sim como opção. Vocês falaram um pouco da habilidade do Dorival de encaixar, de encontrar algumas peças. E uma coisa que eu queria ressaltar também aqui é que o Corinthians teve 2 semanas livres para treinar durante essa data FIFA, apesar de vários jogadores estarem com as suas seleções, né? O Memphis, o próprio Hugo Souza estava com a seleção brasileira ontem. O Corinthians teve que o Atlético Paranaense não teve, né? Que foi 2 semanas para se preparar. A Série B não é paralisada por conta dos jogos das eliminatórias, então o Corinthians ainda tem essa vantagem. E vale a gente lembrar também que o Atlético Paranaense vive um momento realmente de recuperação na Série B, terminou o primeiro turno com apenas 25 pontos, muito abaixo de um time que tinha acabado, né, de sofrer a queda, e agora é o 8º colocado, apenas 5 pontos de distância do G4, então é um adversário que vem de um momento muito bom, mas é um jogo importantíssimo para o Corinthians também mostrar que realmente o Corinthians não perde a 3 jogos, está recuperando a confiança, eliminou o Palmeiras na última fase, empatou com o Palmeiras também, nessa sequência de jogos contra o Palmeiras, do Corinthians se deu bem. Então é um jogo importantíssimo para o Corinthians mostrar realmente que está retomando a confiança e o Atlético se firmar neste ótimo momento também que vive na Série B. Conhecia muito também dos bons jogos dos laterais, Mari. Era exatamente isso que eu tava pensando, que eu tava vendo aqui. O Hernan fala muito bem, né, sobre o Corinthians de Copa do Brasil e o Corinthians de Campeonato Brasileiro. É mais uma temporada que o Corinthians de Campeonato Brasileiro precisa escalar uma montanha, precisa pensar jogo a jogo. E os laterais fazem muita diferença. A gente viu contra o Palmeiras, né, que não teve, né? Isso. Não teve Bidu, não teve Mateuzinho. A gente tem batido muito na tecla. O Corinthians tem 11 jogadores e esses 11 jogadores são capazes de buscar título, de sair de zona de rebaixamento, de engatar sequência vitoriosa. Quando começa a mexer nessa estrutura, aí o Corinthians começa a negociar um pouquinho mais de desempenho. Porque aí só agora que chegou o Vitinho, mas também não é só uma peça. Né? É uma peça que é importante, mas ainda não está fazendo a diferença. Ainda não é esse 12º jogador. Eu entendo que com a chegada do Yuri Alberto, que naturalmente vai voltar ao time titular, você pode ter o Guinegão como esse jogador que vai fazer a diferença quando você tem ali uma necessidade de buscar um resultado. Sem dúvida nenhuma, também é importante a gente citar que o Corinthians precisa dessa classificação, porque aqui, ó, pinga, e precisa.
Também tem esse ponto aí econômico que é bastante importante. Bom, o Corinthians então já tem a vantagem conquistada fora de casa, o mesmo não acontece com o Fluminense, que hoje recebe o Bahia, a gente vai falar sobre isso. Torcedor corintiano, então é isso. Esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês aí, pessoal do programa ESPN debatendo tudo o que acontece no Corinthians. Você fica sabendo aqui no nosso canal. E foi um vídeo muito legal, né? Vocês puderam ver aí a expectativa tanto da imprensa quanto de todos os torcedores para esse jogo. A confiança, obviamente o Corinthians vem como favorito, mas com os pés no chão, pois tem que fazer um jogo correto, né? Copa é Copa, você não pode vacilar em nenhum minuto. Mas com tudo que o Corinthians vem jogando, melhorou bastante esse último tempo. Na Copa do Brasil tem jogado sem dar vacilos. Acredito que a gente vai sair classificado aí. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que bom que vocês ficaram até o final. E já que ficaram até o final, não esqueça de deixar o like, tá bom? Inscreva-se no canal também e até o próximo vídeo. Valeu!